meus amores! Hoje nós vamos iniciar a aula de ciência com o tema níveis de organização do corpo humano. Esses níveis de organização do corpo humano, vocês vão achar no livro de vocês no capítulo 4, ok? Aqui nós estamos falando dos seres vivos. De que os seres vivos são formados e como eles estão organizados. A gente vai ver qual é a unidade que forma os seres vivos e como esses seres vivos estão organizados estruturalmente. Vamos começar falando sobre as células. As células vão ser a unidade básica de todos os seres vivos. Todos os seres vivos vão possuir células. E aí, para falar de célula, nós não poderíamos deixar de falar sobre como ocorreu a descoberta das células. A descoberta das células ocorreu por volta de 1665. Um inglês chamado Robert Hooke, ele analisou pela primeira vez uma célula de uma cortiça, que é uma árvore, a casca seca de uma árvore chamada cortiça, ou seja, ele analisou pela primeira vez uma célula vegetal. Ao analisar no microscópio dele, ele analisou esta imagem. Esta imagem, a gente vai estar vendo vários compartimentos bem pequenininhos. Esses compartimentos foram dados o nome de célula, da qual surgiu o nome células, ok? Essa célula deu origem à palavra célula. E por que a palavra célula, professora? Porque ele observou vários compartimentos vazios. E o significado de compartimentos vazios vai ser chamado de célula. Uma célula é um compartimento vazio. Se vocês quiserem se aperfeiçoar, vocês olhem na página 59, que lá tem um texto bem legal que vai falar sobre a descoberta das células. Logo depois, foi proposta a chamada teoria celular. A teoria celular foi proposta em 1838, de 1838 a 1839, proposta por Schleiden e Chavin. O que é que essa proposta celular, o que é que essa teoria celular propõe? Que todos os seres vivos, que é a unidade básica, a unidade viva de todos os seres vivos, a unidade que vai fazer os seres vivos se alimentar, que vai ser responsável pelo crescimento e todas as outras funções dos seres vivos vão ser as células. Então, a célula vai ser a unidade da vida, a unidade básica de todos os seres vivos. Ainda, a teoria celular propõe que todos os seres vivos são formados por células. Todos os seres vivos são formados por células. E ainda ela vai afirmar que uma célula ela surge de uma célula que já existe. Essa célula ela só vai existir, ela vai só surgir de uma célula que já existe. A célula não vai surgir da matéria morta, ela só vai surgir da matéria viva. Dando continuidade sobre as células, nós vamos ver que todos os seres vivos são formados por pequenas células. E esses seres vivos eles vão ser divididos em pluri ou multicelulares, onde são seres vivos que são formados por muitas células. Seres vivos que são formados por muitas células podem ser chamados de pluri ou multicelulares. Como exemplo, nós temos as plantas e os animais. Ainda existem seres vivos que são formados por apenas uma única célula. Essa célula, eles vão ser chamados de unicelulares. Nesse contexto vão entrar as amebas e as bactérias. Aqui eu tenho uma imagem de uma ameba, que só vai ser possível de observar esses seres unicelulares se a gente tiver o auxílio de um microscópio. Os seres unicelulares, eles não vão ser possíveis de enxergar a olho nu, só apenas com o auxílio de um microscópio. Ainda falando sobre as células, a gente vai falar sobre as estruturas da célula. A célula ela vai ter as principais estruturas. Aqui nós vamos ter uma setinha apontando
para a membrana plasmática, que vai controlar a entrada e saída das substâncias de dentro da célula e delimitar a célula. Aqui nós temos o citoplasma, que ele vai ser um líquido gelatinoso, composto de água e sais minerais. Nesse citoplasma vão estar o núcleo e as organelas, que são pequenas estruturas. E aqui na terceira setinha nós temos o núcleo, apontando a seta o núcleo. O núcleo é onde vai estar o nosso material genético, é onde vão estar as nossas características hereditárias. Isso está na página 61. Já na página 65, a gente vai ver a diversidade de células que existem em todos os seres vivos. Aqui eu posso ter alguns tipos de células animais e um tipo de células vegetais. Aqui eu tenho uma célula muscular, aqui eu tenho uma célula reprodutora, aqui eu tenho uma célula de defesa, aqui eu tenho um protozoário, aqui eu tenho uma célula que vai formar os nossos neurônios são células. Aqui eu tenho uma célula vegetal. Então, a diversidade das... E aí, para falar dessa diversidade, a gente vai ver como é a célula animal e como é a célula vegetal, que também vai ter no livro de vocês. As células animais, elas vão ter algumas estruturas que não vão ter na célula vegetal. Aqui eu vou apontar na setinha o núcleo, as mitocôndrias, os centríolos, nós temos o complexo golgiense, os lisossomos, a membrana plasmática, os ribossomos, que são essas estruturas bem pequenininhas, essas bolinhas que estão fixadas nesse retículo endoplasmático chamado. Aqui nós temos a célula vegetal com as suas estruturas. O citoplasma tanto está presente na célula animal quanto na célula vegetal. O vacúolo, nós temos pequenos vacúolos também na célula animal, só que aqui na célula vegetal o vacúolo vai ser menor. Os cloroplastos são organelas que estão presentes apenas na célula vegetal, porque apenas a célula vegetal vai realizar a fotossíntese. Nós temos a parede celular, que vai estar presente apenas na célula vegetal e ausente na célula animal. Nós temos o núcleo, a membrana plasmática está presente na célula animal e na vegetal, o núcleo também. Agora, gente, a gente vai falar dos tecidos. Um conjunto de células reunidas, elas vão formar os chamados tecidos, que tem na página 65. Esses tecidos, aqui eu tenho um exemplo de conjunto de células reunidas que formam o tecido da pele, que é a queratina, a epiderme e a derme vai formar a nossa pele, que é um órgão. Nós temos os tecidos musculares, que vão formar os nossos músculos. Nós temos o tecido aqui também de folhas, né? Aqui nós temos os tecidos encontrados em uma folha, então são tecidos vegetais. Logo após, nós temos... Ainda falando sobre os tecidos, nós vamos falar que esses tecidos, eles podem ser de 4 tipos. Eu vou colocar aqui e vocês vão observar lá no livro de vocês na página 65 e 66, para que a aula não fique tão extensa. Nós temos o tecido conjuntivo, nós temos o tecido muscular, nós temos o tecido nervoso e ainda temos o tecido epitelial. Esses tecidos vão ser formados por um conjunto de células que funcionam com a mesma função. Logo após os tecidos, um conjunto de tecidos reunidos, nós vamos ter um órgão. O órgão, ele vai ser formado a partir de quê, professora? Pelo um conjunto de tecidos. Exemplos de órgão que eu posso dar para vocês é o estômago, que apareceu esse rapaz aqui, e aqui tem a setinha apontando o estômago. Então, o estômago, ele foi formado a partir do órgão, o estômago é o órgão. A gente tem aqui o tecido, que vai formar o órgão, e a gente tem as células. Então, um conjunto de células reunidas formam um tecido e um conjunto de tecido reunido forma um órgão. E ainda eu posso falar para vocês que todos esses órgãos reunidos vão formar o sistema. Aqui é o sistema digestório. Aqui eu dou outro exemplo. O coração, as artérias e as veias são órgãos. Reunidos formam os sistemas. E aqui nós temos exemplo de todos os sistemas do nosso corpo humano.
sistema esquelético, sistema circulatório, digestório, respiratório. Cada sistema vão ter funções específicas dentro do nosso corpo. Os sistemas vão estar na página 69 e todos esses sistemas reunidos vão formar o nosso organismo. Todos nós, gente, vamos ter todos esses sistemas, ok? O organismo vai ser o corpo humano todo e ele foi formado da menor parte chamada célula até os sistemas. Esses sistemas vão formar os níveis de organização, que se inicia com célula, que é a menor parte do corpo humano e de todos os seres vivos, é a menor parte viva. Nós temos um conjunto de células formam os tecidos, um conjunto de tecidos formam os órgãos, um conjunto de órgãos formam os sistemas, um conjunto de sistemas formam um organismo. Esses organismos são os níveis de organização dos seres vivos. Aqui nesse slide, eu coloquei para vocês, só jamais para vocês estudarem a aula, viu? Os níveis de organização na biologia. Aqui nós temos alguns formando desde as células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Fiquem com Deus e até a próxima.